Queridos, nos últimos cultos nós viemos falando do Evangelho, de seguir Jesus, né? O tema é cristianismo na prática, seguindo Jesus, cristianismo na prática. E nos últimos cultos nós falamos em algumas vezes sobre consciência, o enfrentamento do pecado. Hoje, o tema da pregação de hoje é o mais importante é o amor. E não tem como a gente falar de amor sem falar de pecado antes. Meu som no fundo. Não tem como a gente falar do amor de Deus sem falar antes da consciência do pecado. Se a gente fala do amor de Cristo, mas não fala de pecado e arrependimento antes, a gente está tornando essa graça barata, esse amor vulgar, que é o amor que muitas vezes o mundo segue, um Cristo segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Eu amo um Cristo, mas não o Cristo da cruz. Então eu até olho para a cruz, mas não olho para o Cristo da cruz. Mas se a gente também fala de pecado e não fala de amor, a gente se torna legalista. A gente também vê isso em muitos ambientes. A denúncia, o confronto do pecado, mas não há amor, não há graça e a gente se torna legalista. Para quem faz estudo bíblico, a gente sabe que os atributos de Deus, eles coexistem em perfeita harmonia. Deus não é só amor, Ele não é só justiça, Ele é tudo isso em conjunto, em perfeito equilíbrio. Esse amor pleno, perfeito, ele existe quando a gente passa pelo viés do arrependimento, porque é só através do arrependimento que a gente entende que Jesus é necessário para nós. Amém? Bom, semana passada o Jean falou sobre o fruto do Espírito, que é composto de dons, de gomos espirituais. Então, o fruto é um só. Vocês lembram da musiquinha? Então, esses gomos formam um fruto, como uma tangerina mesmo, né? Um fruto que é o fruto do Espírito. Então, ele falou sobre isso na semana passada. Se você não pôde estar aqui, tem o áudio disponível no YouTube. E essa semana nós vamos falar ainda do amor. Então, na semana passada nós vimos o amor como um dos gomos desse fruto do Espírito. E nessa semana nós vamos falar sobre dons espirituais. E vamos falar que o maior de tudo isso que nós vamos falar, de tudo, é o amor. Ok? Talvez você tenha ouvido, assim como eu, durante muito tempo na sua vida, que o amor é um dom. Ah, o dom do amor, o dom do amor. O amor não é um dom. Queria te dar essa notícia. Não é um dom. Eu não estou falando heresia. O amor não é um dom. Bom, primeiro a gente precisa entender o cenário que está acontecendo. É claro que nós vamos falar sobre 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo falando de amor, mas primeiro a gente precisa entender um pouco sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Então, nos capítulos anteriores, capítulo 1, 3, 4, 7 e 9, o apóstolo Paulo está escrevendo a recém-igreja plantada em Corinto, e ele está falando para aqueles irmãos sobre a vida cotidiana, casamento, relacionamento entre os crentes da igreja. Nos capítulos 5, 6, 8 e 10, ele começa a confrontar esses irmãos dessa igreja recém-plantada. Ele confronta pecados de idolatria, imoralidade sexual e orgulho, que com certeza estavam presentes somente naquela época, naquela igreja em Corinto. Hoje a gente não vive mais isso. No capítulo 11, ele fala de liturgia, então como deve ser o culto público, como deve ser a ceia do Senhor. Então, se você lê 1 Coríntios, é de fato o apóstolo Paulo ensinando para aquela plantação como ser igreja. E aí, ele chega no capítulo 12, e ele vai falar de dons espirituais. E ele cita alguns dons, ele fala lá no versículo 7, você não precisa abrir, você pode anotar para depois você pesquisar em casa ou depois ouvir a pregação. No versículo 7 ele fala, cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ele chama dom aqui, a palavra que ele usa para dons espirituais, ele chama de presentes espirituais. Então eu quero que a gente entenda isso, o dom como um presente espiritual mesmo. E por que a gente precisa entender dessa forma? Porque assim como um filho que pede um presente e a gente dá, não porque aquele filho merece, não, meu filho trabalhou muito e por isso eu vou dar esse presente, mas quando ele pode, então se o seu filho tem, a Bruna, o filho, com quantos aninhos? 2? Se ele pede uma bicicleta 18 marchas, agora você vai dar? Acho que não.
Mas se você tiver condições, quando ele estiver pronto, quando for para benefício, você dará. Então, o dom espiritual é esse presente espiritual que o apóstolo Paulo vai falar. E coincidentemente, os dons espirituais que ele vai citar aqui são 9, assim como os 9 gomos do fruto do Espírito. O que isso tem a ver? Nada, porque no capítulo 12 ele cita alguns dons, não quer dizer que sejam só esses. Ele cita outros dons, não só ele, mas outros dons espirituais são citados na Bíblia, tá bom? Então ele vai falar do dom do aconselhamento, eu vou falando os dons, e eu quero que você vá pensando aí se você tem, e se você conhece alguém que tem. Tipo, esse eu não tenho, mas eu tenho certeza que fulano tem esse dom. Então, o dom do aconselhamento, aquela pessoa que sabe dar conselho, que sabe escutar, sabe falar. O dom do conhecimento e ensino, aquela pessoa que lê, aprende, assim sabe ensinar. Com certeza. O dom da fé, aquela lá, o dom da fé, não, vai dar certo, eu vou morar em nome de Jesus, subir. O dom da cura, o dom de milagres, e a palavra milagre original significa autoridade, posicionamento. Aquela pessoa que sabe que fala com autoridade, que é posicionada, isso é um dom de milagres, olha só. Dom de profecia, esse mais conhecido por nós. Dom de discernimento de espíritos, esse eu não tenho. Mas eu conheço gente que tem. Sabe essa pessoa que tem discernimento espiritual? Dom de línguas estranhas e dom de interpretação de línguas estranhas. Então, ok, ele vem citando alguns dons no capítulo 12. Mas qual é a diferença entre fruto do Espírito e dons espirituais? Então, enquanto o fruto revela que o Senhor está agindo para o crescimento espiritual da vida do crente, os dons revelam que o Espírito Santo está agindo para a vida da comunidade, da igreja, através da vida do crente. Enquanto no fruto nós temos uma indicação de um desenvolvimento de caráter, nos dons nós temos uma indicação do desenvolvimento do espírito. Então a minha espiritualidade está sendo desenvolvida, no fruto é o meu caráter que está sendo desenvolvido segundo o caráter de Cristo. Nos dons a minha espiritualidade está sendo desenvolvida. No fruto eu avanço, nós avançamos, cada um de nós avança. Nos dons o reino avança. Então, um não existe em detrimento do outro, mas é importante a gente entender. Então, como eu disse no início, o amor não é um dom. Lá em 1 Coríntios 14, então depois do trecho que a gente vai ler, falei de 1 Coríntios 12, agora 14, logo depois, o que Paulo fala? Que o amor seja seu maior objetivo, contudo, busquem com dedicação os dons espirituais. Ele não está falando, contudo, busquem o maior dos dons que é... Não. O amor é o maior objetivo, mas vocês também têm que ter os dons. Lembra dos presentes espirituais? De buscar presente. É como um filho chega para o pai e fala, pai, me dá um Beyblade. Pai, me dá um boneco. Pai, me dá... Ele vai pedir os dons. Imagina, você tem pedido para Deus, eu quero dom de aconselhar. Dá para mim o dom de aconselhar porque eu quero contribuir com a minha igreja. Esses dons. A gente costuma buscar mais o fruto, que já é difícil. Amor, alegria, paz, paciência. Muito difícil. Mas a gente precisa também buscar os dons. Ok. Entendemos então que o amor não é um dom, mas faz parte do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo fala que o maior do que tudo é o amor. Ok. A maior parte dos teólogos afirma que 1 Coríntios 13, que é o trecho que a gente vai ler, ele é um hino. Então o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, explicando para aquela igreja, para aquela plantação em Corinto, gente, é assim que vive igreja. Isso aqui é dom. Vocês têm que buscar, pera. Aí começa a escrever uma música sobre o amor e depois volta a escrever a carta. A maior parte dos teólogos entra em consenso sobre isso. E, de fato, 1 Coríntios 13 daria uma música. Tanto daria uma música quanto deu. Renato Russo plagiou o apóstolo Paulo. Não é mesmo? E Renato Russo tem uma música do Legião Urbana chamada Monte Castelo. E ele acerta quando ele coloca 1 Coríntios 13 na música. Ele só erra num ponto. Ele insere um poema de Luís de Camões, que você já deve ter ouvido, que é assim. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina de sem doer. É um não querer mais que o bem querer. É solitário andar entre a gente.
É um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si mesmo é o amor. Renato Russo mistura 1 Coríntios 13 com o poema de Luís de Camões. Enquanto Camões descreve um amor como um sentimento intenso, ambíguo, contraditório, que transita pela experiência humana, o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, fala de um amor que não depende da experiência humana, mas sim da capacitação divina. É Deus quem nos capacita a amar. Não é uma experiência humana como descrita por Camões. Vamos ler. Abra lá a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 13. Nós vamos ler, eu vou ler na NVT, mas vamos ler todo o capítulo. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Amém? Bom, a gente já entendeu um pouquinho sobre Renato Russo, já li Camões para vocês. Mas a gente vai entender um pouquinho do contexto cultural aqui. Então a gente entendeu o que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a plantação da igreja de Corinto, mas na verdade aponta para todos nós. Mas para a gente entender o léxico de Strong, ele cita que no mundo greco-romano, claro, vocês lembram, né, que o Novo Testamento ele é escrito num contexto cultural de domínio do Império Romano sobre gregos e os judeus. Então, esse povo vivia num pluralismo cultural, porque ambos os povos eram dominados por Roma. Então, por conta disso, havia uma miscigenação dos credos. As culturas foram se misturando, ok? Várias palavras nesse universo eram usadas para descrever o amor. Eros vai falar do amor romântico, filia do amor fraternal ou filos do amor, filéu do amor experiencial, de amizade, etc. Storge para amor familiar. No entanto, ágape, que é o amor, que é a palavra que é usada aqui para amor, era raro na literatura grega. No Novo Testamento, as palavras mais usadas para descrever amor são filos e ágape. Então, filos fala de um amor que valoriza o outro de forma pessoal e íntima, transmitindo um afeto experiencial, um amor orientado pela experiência que eu tenho com o outro.
E ágape se concentra num amor orientado por valores, decisões, não exclui o afeto, mas é uma ação independentemente do custo pessoal ou da reciprocidade. Então não depende da experiência nem da reciprocidade quando ele fala de ágape. Mas você já ouviu, eu tenho certeza, muitas vezes fala, ai, porque o amor ágape, ai, porque eu te amo com amor ágape. Queria te dar outra péssima notícia. Falar que porque Paulo está usando ágape, ele necessariamente fala de um amor diferente, não sei se é tão verdade. Por quê? Porque Paulo usa ágape. Quando Paulo vai escrever para o seu filho na fé, Timóteo, o que ele fala? Demas, que era discípulo de Paulo, amando o presente século, abandonou-me. A palavra que ele usa para descrever que Demas amou o mundo e abandonou Paulo é ágape. Então, só falar que um amor é ágape não é falar muita coisa. Contrariando o evangeliquez brasileiro, não é muita coisa. Na verdade, o que Paulo quer dizer é que a decisão de Demas pelo mundo não se deu necessariamente porque ele teve uma experiência com o mundo e, portanto, amor, mas sim porque Demas resolveu amar o mundo, decidiu amar, independente do que o mundo lhe daria. Tá, então vocês estão comigo? Estão caminhando comigo, mais ou menos? Não durmam? O que Paulo está escrevendo aqui é muito mais profundo do que apenas falar de amor. Ele não está só falando de amor. Ele está falando que nenhum dom possui nenhum benefício para mim e para você, se a base desse dom não for o amor. Então, vocês lembram lá em 1 Coríntios, no início, ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, se não houvesse amor, eu seria como um sino, um símbolo que retine. Símbolo é aquele prato que fica, sabe? O que ele está dizendo? Se eu falasse em profecia, se eu falasse em línguas, lindo, pessoa profetizando, falando em línguas, uau, eu ouço muito isso, porque fulano profetizou para mim, começou a falar em línguas e falou isso para mim. Se a base disso não for o amor, é só barulho, não é nada. Lembrem-se que, diferente do fruto, os dons existem para a edificação da igreja. Renata, você está querendo me dizer que o Espírito Santo pode usar alguém para edificar a igreja, mas ainda assim, para aquela pessoa, aquilo é só barulho e não vale de nada? Sim, porque o Senhor está interessado na noiva. Você faz parte da noiva. Se você sozinho não tiver com base no amor, não faz nada, não adianta de nada. Nesse sentido, tem um livro que eu vou recomendar para vocês que chama A Manifestação do Espírito, do D.A. Carson. E ele fala assim: nós estaremos espiritualmente falidos se o amor não caracterizar o exercício de qualquer que seja o dom que Deus nos deu. Nossa espiritualidade não pode ser comprovada por nossa teologia ou por nossas experiências espirituais. Se o padrão da nossa adoração e das nossas ações não for o amor, de nada adianta. Então, tudo que você faz, você vai aconselhar, você vai profetizar, você vai ensinar, você vai fazer qualquer coisa, o outro vai ser edificado. Se o amor não for a base do que você está fazendo, não vai adiantar nada, você está espiritualmente falido. Você pode ter toda a teologia, não sei, ser a quarta pessoa da Trindade, não adianta nada. O amor que Paulo descreve não é uma teoria. Ele não está teorizando sobre o amor. Ele não está falando, isso é interessante, ele não está falando que a pessoa que tem amor, olha lá o que ele fala. O amor é paciente, é bondoso, não se enraivece, não é orgulhoso nem grosseiro. Ele não fala, a pessoa que tem amor não é grosseira. A pessoa que tem amor não é invejosa. Ele fala, o amor não é invejoso, o amor não é grosseiro. Ele personifica o amor. Então, mesmo que a Renata seja invejosa, o amor não é.
Mesmo que a Lena seja grosseira, o amor não é. Ele está falando de algo imperativo, transformador. Não depende de como eu me sinto, é o que o amor é. Um dos atributos de Deus é a sua aceidade. Vocês lembram o que é a aceidade? A aceidade é a característica de Deus ser de si mesmo. Então ele é autossuficiente, ele é autogerado, ele é auto... Nesse sentido, como a gente já viu, Deus é amor porque Ele mesmo se amou e Ele é amor e Ele ama. Foi? Vocês lembram desse conceito lá do estudo bíblico? Ok. Para nós, o amor, para nós humanos, gente, eu vou viajar aqui com vocês vão me acompanhar. Vocês estão comigo? Ao menos, né? Ao menos. A gente ama porque o objeto do nosso amor se tornou amável. Então eu amo meu filho porque ele é meu filho. Eu amo meu marido porque ele foi cultivando. A gente não fala o amor tem que ser cultivado como uma plantinha, não é? Ele foi cultivando esse amor, ele foi merecendo esse amor vai crescendo, vai diminuindo, vai abafando, vai, não é? É isso que a gente entende, nós, humanidade, entendemos como amor. Vocês estão comigo? A humanidade tenta descrever o amor de várias formas. Eu trouxe 2 filósofos aqui para vocês. O Lev Tolstói, um dos filósofos mais importantes que a gente tem da antiguidade, ele fala: o amor começa quando uma pessoa se sente só e termina quando uma pessoa deseja estar só. O Lev Tolstói foi uma das principais influências do iluminismo, que são base para como a sociedade age hoje. Então eu me sinto sozinho, procuro alguém para amar, criar uma família, enfim. Aquele relacionamento começa a ficar ruim, é melhor para mim estar sozinho, eu deixo de amar. Foi? Faz sentido, né? Dostoiévski, que é um conceito mais... O Dostoiévski é um conceito mais difícil. O amor só pode ser experimentado através da dor e o sofrimento. No conceito de Dostoiévski, o amor ele é testado pela dor. Ele só é real se ele doer. Vocês lembram que a gente falou do Renato Russo lá no início, né? O Renato Russo, no início do show que ele gravou essa música Monte Castelo, ele, no início do show, quem é fã de rock, ele fala assim: quem aqui já sofreu por amor? Você conhece essa música? Ele fala: quem aqui já sofreu por amor? Aí todo mundo, Aí ele fala: eu não acredito nisso. Quando existe amor, não existe sofrimento. Aí Dostoiévski fala que tem que sofrer, Renato Russo fala que não tem que sofrer. Enquanto a humanidade discute o que é o amor, o próprio Deus define o que é o amor. O amor de Deus não depende do objeto que é amado. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Deus amou o mundo porque Ele olhou para o mundo e falou: nossa, que fofo, vou amar o mundo. Ai, que meninos, pecaram. Oh, estão matando um outro, que bonitinho, vou amar. O amor de Deus por nós não depende se nós somos amáveis ou não. Não depende da nossa condição. Deus amou o mundo porque Ele é amor. Sendo Ele amor, completo em si mesmo, Ele decidiu amar o mundo. Quando esse amor, que amou, decide nos amar, Ele gera amor em nós. O apóstolo Paulo, quando está falando em 1 Coríntios 13, que todo dom que não for exercido, eu posso ser, como ele fala, né? Ter todos os dons, falar em línguas,
profetizar, falar de todos os dons. Sem amor, esse amor que Paulo está falando, é esse amor que ama porque foi amado e não porque o outro merece ser amado. Aí esse amor eu acho difícil. Porque ele não é nem um dom. Ele faz parte do fruto do Espírito que me capacita a amar como Deus amou. Então eu não amo o Jean porque ele tem olho azul. Eu amo porque eu fui amada. Então eu amo. Eu não amo para ser amada. Eu ouvi essa semana um teólogo que eu gosto muito, ele falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim: quando você se imagina na presença de Deus, você se imagina na presença de Deus, você se imagina chegando pela frente, com muito medo do peso da sua glória, ou chegando por trás, abraçando seu Pai, como alguém que tem certeza que foi amado e pode se chegar à sala do trono? Seja sincero com você. Como você se vê chegando na presença de Deus? Como quem se sente amado, com liberdade, de uma criança diante do seu Pai? Ou como quem se sente uma certa estranheza com a santidade da presença do Senhor? Seja sincero com você, não precisa me responder. Como você se apresenta diante do Senhor? Você está até hoje tentando conquistar um lugar em Deus? Ou você tem certeza do lugar que Ele já conquistou por você? Como está a sua certeza de que Jesus decidiu te amar? Nós viemos nos últimos cultos falando sobre entendimento do que é pecado. A luta contra o pecado é uma constante na vida do crente. E parece que a gente só se sente amado por Deus quando Ele está fazendo algo por nós. Você percebeu isso? Eu estou prosperando, meu casamento vai muito bem. Sei lá. Geralmente tem a ver com a prosperidade, né? Com dinheiro, mas com o casamento também, muito. Saúde. Minha saúde está ótima, logo sou amado por Deus. Como tem sido a sua consciência do amor do seu Redentor? Como você se achega no trono do Senhor? Você já parou para pensar que tem algo no seu dia que Deus gosta de fazer com você? Você já parou para pensar nisso? Que Deus gosta da sua presença. Tem algo que Ele colocou em você porque Ele gosta de desfrutar desse momento com você. E não é necessariamente parar para ler a Bíblia. Às vezes é cortar a grama da sua casa. Você já parou para pensar que Deus desenhou você desse jeito? Porque Ele ama o que você é. E Ele decidiu te amar com os defeitos que Satanás tenta acusar o tempo todo na sua mente, te dizendo que por causa desses defeitos você não é digno de ser amado. E você não é mesmo. Eu também não sou. Porque não é sobre nós. Ele nos amou porque Ele é o amor. E é esse constrangimento desse amor. Tá, eu não mereço, não. Pecador, ok. Mas Ele me amou, sim. Decidiu me amar, sim. A salvação não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. A minha resposta a esse amor é a santidade. Perceba, querido, quando a sua santidade, ela é o motivo pelo qual você se sente amado por Deus, você não encontrou um pai. Agora, quando a sua santidade é a resposta ao amor que você recebeu, você encontra um pai. Há muitas pessoas órfãs dentro das igrejas. Conhecem um Deus soberano, conhecem um Deus teologicamente explicável, mas não conhecem um Deus Pai. Eu não estou falando aqui de um café com Deus Pai, de um Deus morno, superficial. Estou falando de um Deus poderoso, profundo.
Porque um café com Deus Pai que quer te dizer que Deus fez promessas a você e você vai colher o melhor dessa terra, está te aprisionando, querido. Não está te dando um pai, está te dando um chefe que te paga pelo que você fez o mês inteiro. Ele é seu pai. Mesmo quando você se comporta mal. Como eu disse, muitas vezes a gente mede o amor de Deus por nós pelas coisas que Ele faz por nós. Estou indo bem financeiramente, estou indo bem emocionalmente, estou indo bem na minha saúde. Logo, Deus me ama. Mas perceba, a métrica do amor do Pai por mim não tem a ver com o que Ele fará por mim, tem a ver com o que Ele já fez na cruz. Se você mede o que Deus sente, os afetos do Senhor por você, o ágape dele por você, a decisão de te amar, com base naquilo que Ele prometeu que fará, você de novo encontra um chefe. Ele é seu patrão. Deixa eu te falar uma coisa perigosa aqui, mas eu vou falar com toda a certeza do que eu estou falando. O Jean assim. Se você ama a Deus pela certeza de que Ele te prometeu ir para o céu, você ainda está se relacionando com Deus por interesse? Se não existisse céu, vamos supor que você morre e vira pó. Não sei. Vapor. Não tem céu. Não tem inferno também. Não tem nada. Você continuaria amando Deus? Ele é o motivo do teu respirar? Ou você está com Ele por medo de ir para o inferno? De novo, você encontrou um chefe. Você está com medo de ser demitido. Isso não é temor do Senhor. Querido, não gosto de falar de mim, mas enfim. Eu fiquei uma vida inteira na igreja, achando que medo era temor. Reconquistando salvação, não entendendo o amor de Deus, lutando contra o pecado sozinha, com a minha força, com o meu braço. Deixa eu te contar uma coisa aqui, presta atenção. Quando a gente fala para vocês assim, trata o pecado como pecado, você pode ter que lutar todos os dias da sua vida contra isso, mas não se conforme. Romanos 12:2, lembra? Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Chega diante de Deus e fala, Senhor, tem um laudo, tem um diagnóstico, tem um CID. Estão dizendo que eu sou bipolar, tem um CID, eu tenho que tomar remédio, estou indo no psiquiatra, estou indo no psicólogo, estou indo em tudo. Mas eu não aceito, isso aqui é pecado, isso aqui me leva a pecar. Eu trato mal as pessoas, eu sou rude, eu gasto mais do que devia. Jesus, tira isso de mim, por favor. O problema é que a gente se acomoda. Eu sou assim porque eu sou muito traumatizada na minha infância. Isso não é ver Deus como um pai. Você já viu todo mundo aqui tem filho, né? O seu filho te deixa em paz quando ele quer alguma coisa. Ele fica pedindo o tempo todo. Não fica falando isso o tempo todo. Mãe, faz isso. Mãe, faz isso. Ô, mãe, mas você já fez aquilo ali? Ô, mãe, mas eu já falei que eu vou fazer. A gente perdeu a habilidade de se relacionar com Deus como pai. Sou mulher, gente. Eu tenho TPM. Toda TPM. Há sei lá quantos anos. Eu chego para Deus e falo, Senhor, um dia na glória eu não vou mais passar por isso. Eu vou ter a emoção estável o tempo todo, não vou flutuar. Me dá essa bênção, Senhor, em nome de Jesus. Antes de eu voltar, volta logo, quando nem eu me aguento no TPM. Porque é pecado. Quer ver como é pecado? O que Deus falou para Eva? Que ela teria dores. Que a gestação, o parto seria cheio de dores. Você acha que a gente vai ter TPM no Novo Céu e Nova Terra? Não vai. É fruto do pecado. Quer dizer que Deus vai curar? Não quer. Mas eu me relaciono com Ele como um pai. Não pelo que Ele fará, mas pelo que Ele já fez. Ele já fez. Ele já te amou. Ele não vai te amar. Ele já te amou. Quero orar com você. Pode se colocar de pé? Sabe, querido, se
Às vezes a gente espera tantos dons, assim, eu já vi amigas minhas, amigos meus também. Eu queria tanto ter o dom de línguas. De dom de língua que o pessoal quer, como é evidente, né? Negócio que o pessoal, assim, quer muito. Eu queria ter esse dom de, sei lá, de revelação, queria ter o dom. Eu queria ter tanto dom de... Eu falo, né, que eu queria ter tanto dom de aprender e ensinar. Deve ser tão bom, né? Você lê uma vez, aí já aprende, aí já ensina. Mas pensa, você pode não ter nenhum dom, mas entender o que é o amor. E é isso. É isso. Eu acho, querido, que os evangélicos transitam entre dois extremos. Ou um amor bobo, que eu posso fazer o que eu quiser e pronto. Ou um amor que barganha com Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer tudo direitinho, eu vou no culto, aí eu vou jejuar, aí eu não vou pecar, aí o meu salário vai vir bom, aí meu casamento vai ser restaurado. Não vai. Talvez não sei se vai. Porque Deus... Gente, tinha uma música na minha época que era assim... Peraí. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, mas tenha fé, a fé de Abba. Não morrerei até a promessa se cumprir. Aí Hebreus 11 fala o quê? Que muitos daqueles morreram sem ver se cumprir a promessa. Por quê? Porque a promessa era Jesus. E eles morreram antes de Jesus nascer. A promessa que eles criam, e fala do próprio Abraão, era Cristo. Essa é a promessa. Ele já cumpriu. Você já foi amado, você já é amado. A partir desse amor, como você responde a esse amor? Ele te constrange. Caramba, Deus me amou, Deus me escolheu, mesmo eu não merecendo. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Ou é um amor que é... eu tenho que fazer alguma coisa. Que isso? Tem uma música, depois você procura também, da Luma Eupídio, que fala: para ti eu vou. Levaste-me ao fim de mim mesmo. E é isso. Você quer ver uma pessoa que está em processo de conversão? Ela começa a ser levada ao fim dela. Deus vai permitindo que as forças dela vão se esgotando, até o momento que ela fala assim: ok, não consigo fazer nada por mim. Faça. Aí ela descobre, já foi feito. Quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Jesus, o mundo e a cultura desse mundo tentam influenciar a maneira como a gente se percebe e se vê amado. Através das músicas, filosofia, tantas outras coisas, inclusive através de músicas dentro da própria igreja. Nós vamos aprendendo que o teu amor é um amor experiencial. Ou é um amor que é consequência dos nossos atos. Mas não é. Teu amor é ágape. É uma decisão que decide porque você mesmo é amor. Paizinho, alcança corações de pessoas aqui, não apenas que não se sentem amadas, mas que se sentem indignas do teu amor. Pai, alcança mentes que têm sido guerreadas, sufocadas com a inverdade de que o que você faz não é o suficiente, de que você... Satanás tenta trazer na mente de alguém que você está atrapalhando os planos de Deus. Isso não é verdade. O Senhor é soberano, perfeito, controlador do tempo. O amor que já amou, continuará amando e é fiel e justo para concluir a obra que começou. Paizinho, nos leva a confiar mais no teu amor. Jesus, nos torna filhos amados, conscientes das verdades espirituais da sua palavra. Querido, talvez Deus te chamou para viver com menos. Você está querendo viver com mais e acabando com a tua vida.
com a tua família. Querida, talvez Deus te chamou para desacelerar. Você está acelerada, o amor já te amou, já te alcançou, Ele vai cuidar, Ele vai fazer, Ele vai sustentar, Ele vai suprir. Pai, nos traz a consciência do Teu amor no nosso dia a dia. Você é amor. Nós fomos planejados por Você. Antes da fundação do mundo, Você decidiu nos amar. Você perdoou todos os nossos pecados. E é fiel e justo para nos acompanhar até o dia da sua volta. Nos leva a responder a esse amor com santidade, mas não a comprar esse amor com santidade. Que a nossa santidade seja uma resposta a um amor e não um motivo pelo qual nós nos sentimos amados. A nossa santidade é boa para nós, porque não muda o Teu amor é perfeito. Jesus, por fim, visita infâncias aqui. Pessoas, sabe, querido, ainda de olhos fechados. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me mostrou pessoas na infância, infâncias onde o amor foi roubado. Infâncias onde você se sentiu negligenciado, onde você foi obrigado a crescer antes do tempo, onde o seu crescimento foi acelerado, onde você não teve espaço de ser vulnerável. Não é esse o amor de Deus por você. Ele estava lá. Você não estava sozinho no seu momento de mais medo na sua infância. Que às vezes você pergunta, mas onde Deus estava lá? Ele estava lá, de mãos dadas, chorando, sofrendo com você. A memória que você não contou para ninguém, ou que você contou uma parte, Ele sabe. E te guardou no meio da dor. Jesus visita as infâncias, as memórias, e nos faz ressignificar o amor, a partir daquele que amou, e não a partir das nossas experiências. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha igreja.